Como havia dito, hoje estamos liberando a palavra profética do ano. Fizemos isso nos últimos anos no dia 31, mas hoje estamos liberando a palavra profética do ano. Chamar aqui o pastor Leonardo, a Té e a Cleia. Vem cá, por favor. Chega para cá. Olha como é que a gente está bonito. Puxa vida, não recebemos nenhum. Tem uns 2 U aí. Glória a Deus. Raquelzinha, merece foto, não merece, Raquel? Merece, né, Raquelzinha? Então, tira o óculos, pastor. Pastor que não fazia pose até. Não, bota o óculos aí não, pastor. Aí, tá certo, aí. Então, olha só, calma aí. A palavra profética do ano, na verdade, não é essa. A palavra profética do ano é cultura da missão. Cultura da missão. Você vai entender. Você tem um ano inteiro para você se envolver com a missão. É a terceira parte da nossa visão. Nós somos uma igreja viva nos relacionamentos, pronta para servir e comprometida com a missão. Talvez você esteja esperando assim, um ano da conquista, o ano do transbordar. Esse é o nosso ano, ano de cumprir a missão. Para tanto, nós precisamos ser forjados. Essa palavra vai nos nortear a partir de agora. Forjados. Forjados para cumprir a missão. Essa palavra que eu vou ministrar agora está sendo ministrada nesse momento lá no Parque Aurora pelo pastor Maurício, pelo pastor Mano Keilo. Está sendo ministrada também a mesma palavra lá em Travessão pelo pastor Ralph. A mesma palavra. Porque a partir de hoje, liberando essa palavra profética para você, igreja, nós vamos nos envolver como nunca nos envolvemos com a missão de Cristo. Amém? Nem que para isso tenhamos que ser forjados. Amém? Glória a Deus, obrigado. Se você quiser uma camisa dessa, depois você vai comprar. Depois eu vou liberar a foto do pastor Maurício, da pastora Damiana, do pastor Ralph e da Luciene. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro de Atos Apóstolos, capítulo 8. Obrigado, Davi, mais uma vez. Atos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ainda criar algumas artes. Tem aqui, depois você pega as palavras que estão aqui atrás da camisa, depois você vai ver. Nós vamos ter um ano inteiro para a gente viver isso como igreja, em nome de Jesus. Eu sei que você não está empolgado agora, mas você vai ficar empolgado. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai forjar você para você ficar empolgado. E para você se comprometer, de fato, com a missão. Então eu quero falar hoje sobre uma igreja forjada no Espírito para cumprir a missão. O tema da mensagem pregado aqui, pregado no Parque Aurora, pregado em Travessão, é esse. Uma igreja forjada no Espírito para cumprir a missão. Atos capítulo 8, quero ler o versículo 4 a versículo 8 com você. Está com a sua Bíblia aberta aí, amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, 4 a 8. E depois nós vamos explorar os outros textos. Mas aos que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham
clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Pai, obrigado por tua bendita palavra, por tua poderosa palavra. Senhor, obrigado por nesse tempo nos fazer voltar para o cumprimento da nossa missão. E obrigado, porque a missão do Senhor em nos resgatar do pecado, nos trazendo para o reino da maravilhosa luz, nos enche de esperança, de acreditar na eternidade, mas também de acreditar, Senhor, que podemos cumprir a nossa missão. Agora, por favor, neste culto, na casa do Senhor, nos visita com a ministração da tua palavra e que ela fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Como a irmã Luciana falou aqui no momento da ministração, hoje é o último domingo do ano. Esse mês de dezembro é interessante, né? Ele é muito intenso. A gente vai para um lado, vai para o outro. Confraternização aqui, confraternização lá, salgadinho daqui, salgadinho de lá. Churrasco daqui, churrasco de lá. Nem tanto churrasco assim, né? Mas salgadinho daqui, salgadinho de lá, doce daqui, doce de lá. E quem tenta fazer dieta no mês de... Irmão, não adianta fazer promessa de fazer dieta em dezembro não, que não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Eu vou fazer uma dieta no mês de dezembro. Não faça isso. A Bíblia diz que o que você prometer, você tem que cumprir. Não faça isso. Brincadeiras à parte, sempre quando chega no final do ano, nós olhamos para frente e o que nós queremos é prometer alguma coisa, alguma mudança. A gente faz planejamento. Muito embora alguns não planejam nada, mas a maioria de nós faz planejamento, pensa no futuro. Daqui a pouco, daqui a 2 dias, nós estaremos aqui e com perspectiva de entrada de mais um ano, renovando as esperanças, a fé, acreditando que o ano de 2025 será melhor do que 2024. E mais do que isso, acreditando que assim como Deus foi fiel em 2024, será fiel também em 2025. Amém? Mas eu faço uma pergunta a você, ela é provocativa. Dentro dos planos que você fez para 2025, se é que você fez algum plano, espero que tenha feito. Dentro dos seus planos, digamos que você fez uma lista de 5 planos que você vai procurar cumprir em 2025. Digamos assim, você foi lá, anotou no seu telefone, ou num caderno, numa agenda. Isso aqui eu preciso cumprir em 2025. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez 10, exagerando. Talvez 3. Mas vamos ficar com 5. Na sua lista de planejamento para 2025, você tem 5 itens. Deixa eu te perguntar, dentro desses 5 itens que você está planejando fazer 25, tem algum desses aqui que é a missão, a sua missão, a missão da igreja? Você entendeu minha pergunta? Eu posso perguntar de novo? Vamos lá. Digamos que você fez planejamento para 2025. E você talvez nem pensou em fazer, mas agora, como eu estou falando, é mesmo, eu vou planejar alguma coisa para 2025. Nesse seu planejamento, se você tem 5 itens que você deseja planejar, correr atrás para cumprir, não precisa ser em primeiro lugar, mas será que lá no último, dedinho mindinho aqui, está, nesse ano 2025, eu vou me comprometer em cumprir a missão? Tá, irmão? Pastor, eu não coloquei não.
Nem lembrei disso. Pensei no meu trabalho, pensei em melhorar meu carro, pensei em dar um jeito no piso da minha casa. Está precisando trocar o piso da minha casa. Pensei em fazer uma viagem. Tudo certo, não há problema. Bênção, bênção mesmo. E se você fizer uma viagem, vai lá, bate foto, coloca pra gente louvar a Deus, para dizer onde você está. Se você for na Europa, amém. Poxa, pensou? Você lá na Europa, tirando uma foto, amém. Amém. Alguém já recebeu aí. Não, tá lá na Europa, bate uma foto lá em Roma, lá. Manda pra gente a foto, pra gente louvar a Deus, porque você foi lá em Roma. Na França, na Espanha. Glória a Deus, sem problema. E sério, eu vou agradecer a Deus por você. Vamos lá, gente. Vamos lá, aqui comigo. Mas, por favor, coloca aqui nesses 5 itens seu. Nesse ano, Jesus vai ficar feliz comigo. Nesse ano eu vou alegrar o meu Senhor Jesus. Nesse ano eu vou me comprometer a ganhar alma. Eu vou me comprometer a cuidar de alguém, edificar uma vida. Nesse ano eu vou discipular alguém. Ou ainda, nesse ano eu vou ser forjado pelo Espírito para eu ser discipulado. E depois de ser forjado pelo Espírito, eu vou cumprir a missão. Sei que você não está empolgado ainda não. Eu estou. Mas espero que, talvez não hoje, mas espero que lá para março, abril, maio, junho, o Senhor te encha do seu Espírito, que você vai entrar numa forja tão grande, que você não vai pensar em outra coisa. Eu vou chegar em 2025, eu vou dizer para Jesus, está aqui Jesus, eu cumpri a minha parte, estou entregando para o Senhor uma alma edificada, ganhada, liberta para o Senhor, para a glória do Senhor. Como é difícil para a igreja viver a cultura da missão. É difícil para a igreja viver a cultura da missão. Mas nós precisamos virar essa chave, irmãos. E para viver a cultura da missão, a gente precisa passar pela forja. Mas o que é uma forja? O que é ser forjado pelo Espírito? Eu vou liberar um vídeo para você. Pastor Mark Anderson vai explicar melhor. O que é uma forja? Os irmãos da mídia são uma bênção, né? Eu mandei de um jeito que não tinha como dar jeito. Segura só um pouquinho. Sabe o que é forja? O lugar. Aí volta, Maraia. Desculpa, Maiara. Apaga a luz primeiro, por favor, para mim. Presta atenção, o que é uma forja? Pastor Mac Anderson vai dizer para a gente o que é uma forja. Volta e libera. Deus não quer que você seja feliz, Ele quer que você cumpra propósito. Sabe o que é forja? O lugar aonde se funde e molda os ferros e metais chama forja. Como é que é a forja? Você pega um ferro e coloca no fogo, até aquele ferro ficar maleável. Quando ele está maleável, que você dá o formato, você põe na água fria. Fogo, água fria, martelo. Fogo, água fria e martelo. Só de eu falar de gente, ai pastor, já está doendo. Pois é contigo mesmo. Fogo, água fria e martelo. Fogo, água fria e martelo. Você sabe como que o homem que trabalha com a prata, que também é chamado de ourives, você sabe como é que ele faz para saber se a prata está pronta? Ele pega a prata, põe no fogo. Quando ela está muito quente, ele retira e olha para ela. Põe no fogo, retira e olha para ela. Quando está pronta, quando o rosto dele reflete na prata. Não vivo mais eu. Quem olha para mim vê Cristo. Não tem como isso acontecer sem forja. Todas as pessoas que Deus levantou para algo grande passaram primeiro por uma forja grande. O texto que nós acabamos de ler está dentro do livro de Atos dos Apóstolos, um livro empolgante para a igreja, o livro da igreja, o livro da prática da igreja. E esse capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 8,
Aqui se encontra o segundo ponto do sermão de Jesus de Atos 1:8. Aqui comigo, gente. Vamos lá. Vamos embora. O segundo ponto do sermão de Jesus. O segundo ponto geográfico e missiológico do sermão de Jesus de Atos 1:8. Olha o sermão de Jesus em Atos 1:8. E recebereis sobre vós poder, fogo, e sereis minhas testemunhas em onde? Jerusalém, Judeia, Samaria. Segundo, eu falei segundo, não, o terceiro, perdão. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É um sermão, é uma mensagem que Jesus está pregando para os seus discípulos. Ele está dizendo assim: olha, vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão para a Judeia, vocês vão para Samaria e vocês vão ganhar o mundo. Agora eu quero que você preste atenção em Jerusalém. Falamos de Jerusalém pela manhã e agora vamos falar de Jerusalém à noite também. Até o capítulo 7, tudo que acontece na igreja, acontece em Jerusalém. Então se você ler Atos do 1 ao 8, tudo que acontece de 1 a 8 de Atos, acontece em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém foi lugar da despedida de Jesus com seus discípulos. Jerusalém é lugar do envio de Jesus, do comissionamento de Jesus aos seus discípulos. Jerusalém é lugar de buscar a oração pela descida do Espírito Santo. Tudo isso em Jerusalém. Jerusalém é batismo de Pentecostes. Opa! Jerusalém é lugar de presença do Espírito. Jerusalém é lugar do fogo do Espírito. Jerusalém é lugar da forja do Espírito. Tudo que acontece até o capítulo 8 acontece em Jerusalém. Perdão, até o capítulo 7 acontece em Jerusalém. Então veja bem, antes dos discípulos saírem para o mundo e ganhar almas para Jesus, eles ficaram num tempo de forja. Forja do Espírito. Você viu o que é forja? Fogo, água, martelo. Para que o ferro fica maleável. Pastor, o que isso tem a ver com Filipe? O que isso tem a ver com a gente? O que tem isso a ver com o nosso ano profético? É simples. Nós temos aqui a figura de um discípulo de Jesus, na verdade de um diácono da igreja, que vai colocar os seus pés em uma cidade chamada Samaria. E podemos dizer que ele vai cumprir a missão em Samaria. Mas antes de cumprir a sua missão em Samaria, o que ele faz? Ele vive tudo que o Espírito Santo está fazendo em Jerusalém. Tudo que acontece em Jerusalém, Filipe está lá, recebendo, absorvendo, vivendo, vendo, sentindo. Minha primeira palavra para você nessa noite: aqui tem que ser uma Jerusalém. Como assim, pastor? Aqui tem que ser lugar de comunhão, de unidade, de administração da palavra. Aqui tem que ser lugar onde o fogo do Espírito aquece os nossos corações. Aqui tem que ser lugar de forja. Qual a intenção do Senhor com isso? Para que você seja maleável, preparado, para você dar os passos que Jesus quer que você dê em direção a alguém que precisa de salvação, que precisa dos cuidados de quem é a imagem dele. Você.
Meu desejo, meus irmãos, a partir de hoje, que o Espírito Santo libere sobre nós o fogo da forja. E o fogo da forja em Jerusalém são dois. Primeiro, o fogo do batismo, da presença, e o fogo da perseguição. Ei! Filipe viveu tudo isso em Jerusalém. Ele recebeu o fogo de Pentecostes. Ele recebeu o fogo da presença do Espírito. Opa! E ele viveu o fogo da perseguição. Porque tem gente que, se não viver uma prova, uma forja, ela não sai do lugar. Espero que depois eu não caia aqui. Ore para eu não cair. O problema não é a água que vai faltar para eu beber. O problema é eu sair depois aqui e cair. Ore para eu não cair. Estou brincando, irmãos. Nossa Jerusalém precisa ser um ambiente de forja. Nossa Jerusalém precisa ser um ambiente de mover do Espírito. Vou repetir. Nosso ambiente precisa ser um ambiente de forja, de mover do Espírito. Os nossos cultos não podem ser fúnebres. Os nossos cultos precisam ser fervescentes, com a presença do Espírito. Os nossos cultos precisam ter comunhão, unidade. Os nossos corações precisam ser fortalecidos, precisam ser forjados. Nós precisamos ser uma fornalha. Meu coração precisa ser aquecido com o seu coração, e o seu coração precisa ser aquecido com o meu coração. O meu coração precisa aquecer seu coração precisa aquecer meu coração, para que esse ambiente seja uma forja do Espírito. E sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que quando você entrar aqui em qualquer culto, ou em um culto, você seja aquecido pelo poder do Espírito. O meu desejo é que quando você for perseguido, você tenha força para suportar qualquer perseguição. Estou falando de um homem chamado Filipe, que viveu tudo isso. E por viver tudo isso, ele pôde sair de Jerusalém para cumprir a missão. Eu estou desejando para você um tempo de forja. Aliás, eu estou pedindo ao Espírito Santo que leve você para dentro da forja. Que você seja como um ferro, levado para o fogo, maleável pelo Espírito. E que o próprio Espírito venha com a sua água, para moldar você. Meu desejo é que você seja como uma prata no fogo. E que você seja tão forjado pelo fogo do Espírito, que a sua imagem seja a imagem de Cristo Jesus. Vamos lá? Onde uma igreja forjada por Espírito pode chegar? O que uma igreja forjada pelo Espírito é capaz de realizar? Ah, meu irmão, isso aqui é lindo demais, é poderoso demais. O que uma igreja forjada pelo fogo do Espírito pode fazer, onde ela pode chegar, o que ela é capaz de realizar, esse texto vai nos mostrar. Em primeiro lugar, vai aparecer na tela aí, obrigado, Davi. Obrigado. Precisa não, filho, precisa não. Agora, se puder trazer água de novo, eu vou agradecer. Obrigado, Davi. Está aparecendo na tela para você, por favor, leia comigo. Uma igreja forjada no fogo do Espírito vai onde Jesus ordena, prega a palavra do Evangelho, alcança as pessoas, promove milagres e transformações. Eu vou sair de lado para você ler isso comigo aí. Onde uma igreja forjada por Espírito é capaz de chegar. Olha o que ela é capaz de fazer. Uma igreja forjada no fogo do Espírito vai onde Jesus ordena. Porque Jesus disse o quê? Vocês vão entrar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Vai onde Jesus ordena. Jesus não pede não, Ele ordena. Ide por todo mundo, não é um pedido, é uma ordem.
ela vai onde Jesus ordena, ela prega a palavra do Evangelho, ela alcança as pessoas, ela promove milagres e transformações. Mais uma vez, eu vou pedir ao Jesus mais do que eu já pedi no mês de dezembro. Vou continuar pedindo. Pelo menos eu, pastor Leonardo, vamos fazer isso o tempo todo. Vamos pedir para você ser levado para a forja. Para quê? Para que você viva isso aqui, irmão. Para que você seja uma igreja no fogo da forja, cheio de Espírito. Para você ir onde Jesus está mandando você ir, que você não foi ainda. Para você pregar o Evangelho. Para você pregar a palavra de Deus. Para você alcançar pessoas, para você ser promotor de transformações, de mudança na vida das pessoas. Está no texto. Quando Filipe chegou em Samaria, chegou um homem cheio de Espírito, chegou um homem forjado pelo Espírito. Não estava em Filipe uma placa assim, ou uma camisa como essa. Filipe, quando chegou em Samaria, não chegou com uma camisa como essa, forjado. Mas ele chegou forjado. Ele recebeu fogo. Ele foi impulsionado pelo fogo da perseguição. Quando ele colocou os seus pés em Samaria, meu irmão, o mundo espiritual foi mexido. Está no texto, não estou exagerando. Não é uma hipérbole. Está no texto. Quando Filipe chegou em Samaria, ele simplesmente começou a pregar o Evangelho. E houve um grande mover naquela cidade. Uma cidade carregada de um passado de desprezo. Uma cidade cheia de opressão, de possessão, de segregação. Filipe chega pregando Cristo. Acho que interessante isso, irmão. O sermão de Filipe é simples. Pastor, qual o sermão que Filipe pregou? Só tem o texto? Só tem a frase? Eu tenho. Como sim? Isso não está escrito? Qual foi o sermão que ele pregou? Não tem o de Filipe, mas tem o de Pedro, tem o de Jesus, tem o de João Batista. Pelo de Pedro, pelo de João Batista, pelo de Jesus, eu sei o que ele pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e creio do Evangelho e sejais batizados por Jesus. Eu já disse a você e vou repetir. Um dia eu recebi de um colega os esboços de Moody. Eu sei que já falei isso, mas vou repetir. E a minha expectativa é o seguinte: olha, sermão de Moody, mas tem tanta coisa boa nos sermões de Moody. Aí comecei a abrir, peguei o pendrive, coloquei no computador e comecei a abrir. Deve ter muita coisa boa aqui. Sermão assim com muita exegese, muita hermenêutica. Aí comecei a abrir. João 3,16, João 14,6, cego Bartimeu, Zaqueu, a mulher no poço de Jacó. Eu confesso a você que eu fiquei meio decepcionado. Mas o Espírito Santo falou comigo o seguinte: era essa palavra que transformava pessoas, que tirava a pessoa do pecado, que libertava as pessoas dos seus vícios, que tirava as pessoas das drogas, que tirava as pessoas das trevas e trazia para a luz. Sabe esse sermão que a gente não ouve mais? Sabe esse tipo de palavra que a gente não ouve mais? Sabe esse tipo de palavra que você vai pregar comigo? É essa palavra que alcança as pessoas, promove milagres e transformações, porque é o Evangelho. Sabe o que o texto ainda diz? Olha o versículo 7. Olha o versículo 7, irmão. Olha o que está escrito no versículo 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eu te afirmo,
o mundo espiritual foi mexido. A história diz que havia gritos em Samaria. Ouvia-se gritos. Deixa elazinha. Fica aí, minha filha. Você não está me atrapalhando não, tá bom? Só cuidar aí, só cuidado para não cair. Vamos pregar juntos? Vamos pregar juntos? Tá vendo como é que ela está pregando? Diz amém a pregação dela, irmão. Glória a Deus. A criança está falando com você, irmão. Olha o que a criança está dizendo com o dedinho, ó. Você vai ser forjado, mas Deus vai usar a sua vida. Aleluia. Quando uma igreja vive em um ambiente de avivamento, o mover do Espírito acontece. É isso que precisamos viver. Vamos ler juntos o versículo 8? Na sua Bíblia, no meu 3, vamos ler o versículo 8 juntos? É um versículo pequeno. No meu 3, vamos ler o versículo 8 juntos? 1, 2, 3. E havia... naquela cidade havia, mas em você parece que não há. De novo. 1, 2, 3. E havia... Sabe por que Lucas está colocando esse versículo? Sabe o que Lucas quer dizer com isso? Se havia alegria, porque antes só havia o quê? Opa! Se houve alegria porque o Evangelho chegou, se houve alegria porque a palavra do Evangelho foi pregada, se houve alegria porque as pessoas foram alcançadas, se houve alegria porque milagres aconteceram, transformações aconteceram, se houve alegria porque tudo isso era só tristeza. Que você seja forjado pelo Espírito, e que você seja instrumento do Espírito, para você levar alegria onde só tem tristeza. Alguém recebe essa palavra, por favor, irmão? Eu sei que hoje você não vai ficar empolgado, eu já estou tranquilo quanto a isso. Não estou preocupado em você se empolgar hoje. Eu estou liberando a palavra profética. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você seja instrumento do Senhor para levar alegria onde só tem tristeza. Amém? Em segundo lugar, onde uma igreja forjada do Espírito é capaz de chegar? O que ela é capaz de fazer? Em segundo lugar, uma igreja forjada no fogo do Espírito é capaz de romper barreiras espirituais. O engano dá lugar à verdade do reino de Deus, e sinais e maravilhas são operados, acontecem. Você pode ler comigo o versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então nós temos aqui alguém que mexia com o ocultismo. Presta atenção. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas que fizeram, estava atônito. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Filipe começa a pregar o Evangelho, o mundo espiritual é tão mexido, que até pessoas que mexiam com o ocultismo começam a dar ouvidos à pregação. Ou seja, a alegria chegou para o povo, mas o engano ele estava presente.
Gritos de libertação acontecem em Samaria. A alegria chega. E até o ocultismo sai. Até o engano sai. Porque primeiro Simão tentou enganar os apóstolos. Tudo bem, meu amor? Tadinha dela. Ela quer pregar. Ouça o que eu vou te falar aqui, meu irmão. Tem coisa no mundo espiritual que você não consegue ver. Mas quando você for instrumento de Deus, Deus vai retirar o engano. Simão é a própria imagem do engano de fora. E se você ler o texto a fundo, você vai perceber que Simão estava de fora, mas depois entrou para dentro. Porque ele supostamente ou possivelmente, Simão se tornou mais um adepto ao Evangelho. Ele se tornou mais uma pessoa adepta ao Evangelho. Se tornou gospel. Ao mesmo instante que Filipe continuava a pregar e os sinais e maravilhas aconteciam. Pastor, o que significa isso? Presta atenção. Quando a igreja ela avança, ela prega o Evangelho, o engano vai saindo e os sinais e maravilhas vão acontecendo. De novo, quando a igreja forjada pelo Espírito avança pregando o Evangelho, o engano vai saindo e os sinais e maravilhas vão acontecendo. Se você acreditar nisso, se você tomar essa palavra, é isso que vai acontecer. Quando você for instrumento de Deus, o engano vai sair e sinais e maravilhas vão acontecer. Amém, amados? Quem quer ser uma igreja cheia de autoridade e poder para destruir o engano de Satanás e ser instrumento de sinais e maravilhas, levanta a mão. Ó Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que eles sejam como Filipe, Senhor, tão cheio da unção do Senhor, tão cheio da unção do Senhor, que qualquer espírito de engano dentro da tua casa, fora da tua casa, possa se retirar, e que eles sejam um instrumento de sinais e maravilhas que o Senhor vai operar. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Em terceiro lugar, uma igreja forjada no fogo do Espírito, a presença dele é constante, ao mesmo tempo em que o espírito da vaidade não cresce. Olha o versículo 14, que coisa interessante. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, estavam onde? Estavam onde, gente? Jerusalém, lugar da quê? Da forja. Diga comigo, Jerusalém, lugar da forja. Amém. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam para eles, por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Vamos entender isso aqui? Pedro e João estão em Jerusalém. Filipe está onde? Vamos lá, gente. Só estou ouvindo o pastor Leonardo falar. Filipe estava onde? Samaria. Pedro e João saem da onde? Jerusalém. O que levou Pedro e João para Samaria? O que será que Pedro e João, a nata da liderança, sai de Jerusalém e se direciona a Samaria? Será que foi curiosidade? Porque chegou a notícia em Jerusalém, lá em Samaria está acontecendo um avivamento. Será que foi a curiosidade? Será que foi para ajudar Filipe na pregação do Evangelho, na libertação de pessoas? Na promoção do reino? Será que foi supervisão? Afinal de contas, Pedro e João eram líderes da igreja, eles tinham o direito de supervisionar Filipe. Prestação de contas, isso é natural, é normal. Será? Não. Não. O que estava acontecendo em Samaria era contagiante. O que estava acontecendo em Samaria era o seguinte:
As pessoas recebiam a salvação, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro e João vão ajudar Filipe a orar e impor as mãos para que as pessoas pudessem receber o Espírito Santo. Uma igreja forjada no fogo do Espírito Santo, a presença dele é constante, ao mesmo tempo em que o espírito de vaidade não cresce. Quem é maior aqui, Filipe? Quem é maior aqui, João? Quem é maior aqui, Pedro? Não tem vaidade, porque a missão é dos três. A missão é pregar o Evangelho, e a missão é orar, impondo as mãos sobre os novos crentes, sobre os novos discípulos. Tem discípulo aqui que era possesso por demônio, tem discípulo aqui que era coxo, tem discípulo aqui que era pecador, agora estão recebendo homens de Deus, impondo as mãos, liberando sobre a imposição de mãos a presença do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Eu vou dar o nome disso: discipulado. Sabe por que tem tanta gente que não consegue discipular? Tem algumas razões, eu vou ficar só com uma. Sabe por que tem tanta gente que não consegue discipular? É porque não está cheia do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele quer contagiar o que ele vive. Sabe o que eu desejo para você em 2025? Que você seja tão cheio do Espírito, que quando você encontrar um crente novinho na fé, você ore com ele, você abraça ele, você ministra a palavra com ele, e o mesmo Espírito que está enchendo o seu coração vai encher o dele também. Sabe o que eu desejo para nós em 2025? Que nenhum espírito de vaidade tome conta do nosso coração. Não tem pastor maior do que diácono, não tem diácono maior do que líder de louvor, não tem diácono do que líder de grupo, de ministério, de levita, todos nós somos iguais em uma coisa: no cumprimento da missão de Jesus Cristo. Todos nós seremos iguais em uma coisa: ministrar o coração das pessoas, impor as nossas mãos, abraçar, pregar a palavra de Deus, fazer as pessoas serem libertas, maduras, crescerem no poder do Espírito Santo. Amém, amado? Em último lugar, uma igreja forjada no fogo do Espírito é movida por Ele em direção aos que buscam respostas e anseio para as suas almas. Vou sair um pouquinho de lado aqui, depois vou ler o texto com você. Vamos lá, olha aqui comigo, ó. Uma igreja forjada no fogo do Espírito é movida. Eu vou parar nessa palavra movida aqui, de movimento. Há muitos anos atrás, eu vi uma esposa de pastor citar uma frase que nunca esqueci. Não esqueço o nome dela. O nome dela é Vilma, esposa falecido pastor Oséias, que foi lá de Custodópolis e foi aqui de Cachoeiro Itapemirim, morreu de acidente. E ela citou uma frase uma vez pregando na igreja pela manhã, disse assim: eu não consigo entender uma igreja parada, se a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma igreja forjada no fogo do Espírito de Jerusalém é movida por Ele, em direção aos que buscam respostas e anseio para as suas almas. Leia comigo, por favor, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: fica parado, fica na cadeira, não se envolva, dê desculpa. É isso? Não. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te
e vai até a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. A ordem é dada. Olha o que está escrito no texto. Será que está escrito assim? E Filipe desobedeceu. E Filipe viveu a síndrome de Eli. Eu expliquei hoje de manhã a síndrome de Eli. Você não pode esquecer isso. Qual é a síndrome de Eli? A vida começa em uma e termina em uma. E Filipe sentou em uma cadeira, em um trono em Samaria, porque virou apóstolo da igreja. E Filipe foi levado por um problema da vida. Não está escrito isso, está escrito: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava, e assentando no seu carro, lia o quê? O profeta Isaías. Diga comigo, bem forte: o eunuco, diga forte, irmão, o eunuco estava lendo Isaías 53. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ei, irmão, o Espírito Santo vai falar com você. Pelo menos para os obedientes, o Espírito Santo vai falar: chega, se ajunta a essa pessoa aí, vai na casa dela, toma um café com ela, gasta 15 minutos do seu almoço, chega perto dela. Por quê? Porque ela está buscando respostas para a sua alma e não está achando. E você tem a resposta. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes o que lês? Ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse, e com ele se assentou. E o lugar que estava escrito é esse. E o lugar que estava escrito era este. Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquiam, assim não abriu a sua boca. Isaías 53. Vamos lá. Igreja, discípulo de Jesus, forjados por Ele. Você sabia que no teu trabalho, na sua escola ou dentro da sua casa tem alguém buscando resposta? Você sabia disso? Você sabia que você pode ser a resposta? Eu quero ser a resposta. Quantos querem ser a resposta? Não estou nem olhando para você. Quantos querem ser a resposta? Amém. Vamos lá, gente. Filipe saiu da onde? Do lugar da forja. Qual o lugar da forja? Qual o lugar da forja? Jerusalém. Jerusalém ele foi para onde? Para Samaria. De Samaria ele vai para o deserto. Que o Espírito Santo te leve aonde Ele quer. Por quê? O vento sopra onde quer. Aleluia. Não sabe para onde vai. Que o vento do Espírito te leve onde Ele quer. Na verdade, o etíope saiu de Jerusalém vazio.
Ele foi para um culto e não encontrou a resposta. Quanta gente vem para o culto e não encontra a resposta? Mas você é a resposta. E você não pode sair do lugar da forja do espírito vazio. Você é discípulo. Você tem que sair do lugar da forja cheio e pronto para pregar a palavra de Deus. Imagine você, meu irmão, se Filipe não conhecesse a palavra. Ei, crente forjado pelo Espírito tem sempre uma palavra para dar a quem está buscando resposta. De quem Isaías 43 está falando? Quem é essa pessoa de Isaías 53? Quem é o cordeiro mudo que foi para o matadouro? Quem é o que foi humilhado, tirado do julgamento? É quem, irmão? É Jesus. Então, crente forjado pelo Espírito tem sempre uma palavra de Cristo a dar a quem está buscando resposta para a sua alma. Eu vou concluir essa palavra e liberar a palavra profética para o ano, no nome de Jesus. Eu falei no dia do batismo isso aqui. O capítulo 8 de Atos tem 3 pessoas aqui. Vamos lá? Tem 3 pessoas aqui no capítulo 8. No capítulo 8 nós temos Saulo, nós temos Estevão e nós temos Filipe. De novo, quantas pessoas tem aqui no capítulo 8? 3. Quais são elas? Saulo, Estevão e Filipe. Saulo, um perseguidor da igreja que se transforma no maior defensor da igreja de Cristo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, tão forjado pelo Espírito, que até as suas palavras imitam Cristo na cruz. Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que falam ou o que fazem. Filipe, instrumento do Espírito para mudar uma cidade inteira. Então nós temos um que perseguia a igreja, se tornou o maior defensor dela. Nós temos um diácono chamado Estevão, primeiro mártir da igreja, que era como uma prata ao fogo. Parecia tanto com Jesus, que na hora da sua própria morte disse: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Filipe, um diácono da igreja, um evangelista, que foi instrumento do Senhor para mudar uma cidade inteira. Paro para abrir um parênteses, não está escrito no texto, é o que eu creio. Depois que Filipe saiu de Samaria, eu posso imaginar Jesus dizendo assim, e já está no céu, porque Jesus aqui já tinha subido ao céu, evidentemente. Posso imaginar Jesus olhando para a terra dizendo assim: nem eu consegui mudar uma cidade inteira. Eu mudei o coração de uma samaritana, mas nem eu consegui mudar uma cidade inteira. Mas um diácono evangelista, cheio do meu espírito, me pregando crucificado e ressurreto, mudou uma cidade inteira. E houve grande alegria naquela cidade. O que esses 3 homens têm em comum aqui, eu termino. Evidentemente, irmão, que ninguém aqui é igual ao outro. Deus, quando fez você, fez único e jogou a forma fora. Ninguém aqui é igual.
As nossas digitais são diferentes. O nosso DNA é diferente. Alguns especialistas dizem que nós temos pelo menos 3 DNAs parecidos. Ou melhor, um pouco diferentes, mas no fundo são iguais. 3. Por que 3? Porque vieram de 3 mulheres diferentes, as noras de Noé. Mas no fundo, cada um tem o seu próprio DNA. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vou te falar agora. Todo mundo que está aqui e ouvindo essa palavra, todo mundo que está aqui tem que ter uma coisa em comum, ainda que seja individualmente diferente um do outro. Saulo é diferente de Estevão. Estevão é diferente de Filipe. Eu sou diferente do pastor Leonardo. Pastor Leonardo é diferente de Cleia. Cleia é diferente de Eristeia. Eristeia é diferente de você, minha irmã. Você é diferente do meu irmão. Todos nós somos diferentes. Mas tem uma coisa que todos temos que ser iguais. Melhor, todos nós precisamos ser como esses 3 homens. O que aconteceu com esses 3 homens? Eles passaram pela forja do Espírito. E se você está lembrado da última palavra do pastor Mac Anderson, toda pessoa que foi forjada, que foi o instrumento de Deus, antes ela foi forjada pelo Espírito. Que Ele faça da sua vida um reflexo de sua glória. E que você possa ter o maior dos privilégios depois de ser filho de Deus e adorador do Pai. Sabe qual é? Qual é o maior dos privilégios que temos? Sermos filhos do Pai e adoradores dele. Esse é o maior privilégio que temos. Sabe qual é o segundo? Você pode ter certeza do que eu estou te falando. O nosso maior privilégio é sermos filhos de Deus, adotados pela graça por meio de Cristo, adoradores do Senhor. Esse é o nosso maior privilégio. Sabe qual é o segundo? Não é você ser membro de uma igreja. Seu segundo maior privilégio é ser cumpridor da missão. Eu sabia que você não ia ficar empolgado, mas não tem problema. Nosso maior privilégio é saber que somos filhos de Deus. O nosso espírito testifica que somos filhos dele. Em Pentecostes fomos batizados com o Espírito Santo da promessa. Somos adotados por Deus. Somos adoradores dele. Para quê? Para cumprir a missão. Isso é um privilégio. Mesmo que você não creia, mas você vai ajudar quem crê, por favor, todos vamos falar junto. Mesmo que você não creia, e mesmo que você vai ser desobediente, mas por favor, diga isso. Diga forte, eu acredito que é um privilégio cumprir a missão. É um privilégio ganhar almas. É um privilégio cuidar de gente. É um privilégio discipular pessoas. É um privilégio ser instrumento de Deus para curar alma ferida. É um privilégio. Bem-vindo ao ano da cultura da missão. E bem-vindo à forja do Espírito. Que o Senhor te leve para essa forja, mas que o Senhor te use poderosamente para você cumprir a sua missão. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. E crendo na palavra de Deus profética para 2025. Irmão, eu quero que você chegue no final do ano dando um testemunho. Pastor, eu ganhei uma alma para Jesus, eu discipulei uma alma.
Sabe o que eu vou dizer para você? Parabéns, porque você acabou de ganhar galardão no céu. Vamos orar? Levanta a sua mão. E me perdoe, por favor, se de alguma maneira eu fui incisivo. Mas eu precisava dizer algumas coisas fortes para você, porque eu creio naquilo que o Senhor Jesus nos falou pela sua palavra. Levanta a sua mão, eu quero orar por você.